Ela sabia que ele não era o certo, mas alguma coisa a puxava. Um cheiro de perigo, um silêncio que gritava, um olhar que machucava e ainda assim atraía. Isso não é sobre lógica, não é sobre escolha. É sobre um chamado antigo, enterrado, esquecido. E esse chamado vem de onde você menos quer olhar, do inconsciente. Freud dizia que o desejo é como um animal domesticado à força. Ele obedece, mas nunca esquece. E o que ele esquece, volta. Volta disfarçado de amor impossível. Volta no corpo daquele que te trata mal. Volta naquele que você sabe que não devia, mas mesmo assim devora com os olhos. A primeira mentira que te contaram foi essa, que você escolhe quem deseja. A verdade é o seu trauma quem escolhe. E a mulher que não se conhece se entrega a esse roteiro oculto, escrito em silêncio nos corredores da infância. É ali que começa o labirinto. Brain, o desejo não é escolhido, ele é construído. Desde pequena, ela foi ensinada a ser boazinha, controlada, decente. Mas dentro dela havia um fogo que não combinava com o vestido rosa. Esse fogo foi abafado, não extinto, abafado. Freud chamaria isso de repressão psíquica. A menina aprende que desejar é errado, sentir raiva é feio, querer dominar é pecado. E assim, ela vira um campo minado de vontades escondidas. Essas vontades crescem, mudam de forma, se tornam atração por tudo aquilo que deveria ser evitado. O desejo começa a se moldar não pelo que traz segurança, mas pelo que carrega o mesmo tom do que foi reprimido. O homem errado não é o erro, ele é o gatilho. Sabe por que o cara filho da puta parece mais interessante que o cara que te trata bem? Porque o primeiro ativa algo que está mal resolvido em você. Ele desperta o conflito interno. Ele espelha a sombra que você não quis encarar. E aqui entra o ponto crucial. Você não se apaixona por ele. Você se apaixona por o que ele representa dentro da sua estrutura psíquica. Ele representa o abandono, o descontrole, a humilhação, o pai ausente, o não mereço ser amada. Exato. É isso que ele ativa, e é isso que te prende. O desejo é um roteiro repetido. Você repete, e repete, e repete, na tentativa inconsciente de reescrever o passado. Freud chamou isso de compulsão à repetição. O sujeito, inconscientemente, se coloca nas mesmas situações destrutivas para tentar, dessa vez, mudar o final. Só que não muda, porque você está presa no labirinto de espelhos. Cada novo homem reflete o mesmo trauma com uma máscara diferente. E quanto mais você corre, mais longe de si mesma você fica. Cave está na sombra. O que você reprime te controla. O que você encarna te liberta. Quer sair do labirinto? Não corra da dor. Olhe para ela. Encare a mulher dentro de você que foi silenciada, que desejava gritar, que queria mais do que carinho, queria intensidade, domínio, prazer. O verdadeiro erro não é sentir isso, é fingir que não sente. Porque quando você finge, você entrega as rédeas do seu desejo a alguém que vai usá-lo contra você. O inconsciente é atemporal, não distingue o passado do presente.
E é por isso que você continua voltando, mesmo sem querer, mesmo sabendo que vai doer. Mas agora você começa a ver. O fascínio pelo perigo, instável, misterioso, inacessível. E por algum motivo que ela não conseguia explicar, isso só aumentava o desejo. O amor saudável parece entediante quando a mente foi treinada no caos. Freud diria: as pessoas não escolhem o que as satisfaz, elas desejam aquilo que as agita. E o homem perigoso agita. Ele incomoda, ele desequilibra. E é nesse desequilíbrio que muitas mulheres sentem vontade. Mas por quê? Porque esse tipo de homem ativa o conflito reprimido entre moralidade e instinto. E esse conflito é excitante. Freud diria: a emoção é aquilo que o corpo diz da mente insatisfeita. Desde cedo, ela aprendeu a associar prazer à culpa. Ela queria, mas não podia. Sentia, mas tinha que esconder. Imaginava, mas se envergonhava. Esse ciclo de repressão cria um circuito psíquico destrutivo. Quanto mais proibido, mais desejado. Quanto mais destrutivo, mais intenso. O homem perigoso carrega essa energia de transgressão. Ele representa o que ela nunca pôde ser, e é por isso que ela o deseja tanto. Não é ele, é o que ele representa no inconsciente dela. Olhe a sombra da figura paterna. Em muitos casos, o desejo pelo homem instável é uma forma de reconstruir a relação com o pai ausente, agressivo ou distante. Ela se aproxima dele para tentar, inconscientemente, resolver o que ficou em aberto na infância. Mas isso nunca funciona, porque o desejo não quer resolução, ele quer repetição. Quer reviver o trauma, com a ilusão de que vai dominá-lo. Mas o trauma é um ciclo, e todo ciclo que não é consciente se repete como destino. Amor como redenção e prisão. Ela acredita que pode curar esse homem, que o amor dela vai transformá-lo, que a dor tem um propósito. Esse é o mito da redenção pelo amor. Um mito bonito, mas perigoso, porque enquanto ela tenta salvá-lo, é ela quem afunda. Enquanto tenta compreendê-lo, ela se abandona. E aos poucos, não sabe mais quem é, só sabe quem ele faz ela ser. Carente, insegura, apegada, mas ainda assim apaixonada. Bárbara Telesor. O paradoxo do desejo não busca estabilidade. O desejo não busca paz. O desejo no inconsciente busca intensidade. E intensidade nem sempre é amor. Às vezes, é só um eco da dor antiga que nunca foi escutada. Por isso, ela continua se jogando nos mesmos braços que não a seguram, porque foi isso que aprendeu a chamar de paixão. Toda neurose é uma tentativa fracassada de lidar com o desejo reprimido. Freud. O desejo não é racional, ele é selvagem. E se você não o conhece, ele te domina. Mas se você o encara, ele te revela. Compulsão à repetição. Amar o mesmo monstro com rostos diferentes. Ela jurou que seria a última vez, que dessa vez ela aprendeu, que agora é diferente, mas o nome mudou, a voz mudou, e o padrão continuou. Freud batizou isso de compulsão à repetição. O sujeito repete padrões destrutivos em busca inconsciente de dominar aquilo que o dominou. Ela se apaixona de novo, e de novo, e de novo. Mas o novo só existe na superfície. No fundo, ela está dançando com o mesmo fantasma, sob uma nova música. Por que repetimos o que nos machuca? Porque o inconsciente não quer evolução, ele quer resolução.
E se você foi ferida, ignorada, traída ou abandonada, parte de você quer voltar até lá para dessa vez vencer. É como se o inconsciente gritasse: se eu fizer diferente agora, talvez eu seja amada como eu queria ter sido. Se eu mudar ele, eu curo meu passado. Se eu suportar, serei recompensada. Mas o trauma não recompensa. Ele só se alimenta da sua esperança. Bren, a repetição é familiar e o familiar é confortável. Esse é o paradoxo cruel da psique. O que é familiar dói, mas acolhe. Você pode odiar o padrão, mas ele te traz uma sensação de pertencimento. Você se reconhece ali. O caos te lembra a casa. O silêncio te lembra a rejeição. A ausência te lembra o abandono. E então você confunde amor com ansiedade, confunde atenção com salvação, confunde apego com reciprocidade. Não é amor, é padrão. Não é escolha, é roteiro. DNA, o inconsciente não tem relógio. Você pode ter 25, 35 ou 50 anos. Se não acessou o trauma que deu origem ao padrão, você vai repeti-lo como se tivesse 6 anos. A mulher adulta se envolve, mas quem ama é a criança ferida. E essa criança só quer ser vista, quer ser aceita, quer ser tocada sem medo, quer ser abraçada sem ser descartada. Mas, em vez disso, ela se apaixona por homens que confirmam a dor que ela já conhece. A esperança é o grilhão. A mulher permanece porque acredita que ele vai mudar, que um dia ele vai enxergá-la, que a dor tem um propósito maior. E aqui está o truque mais cruel do inconsciente. Ele transforma a esperança em algema. Ela não está presa ao homem, ela está presa à ideia de que ele pode se tornar o que ela precisava. Mas não vai, porque ele não foi feito para isso. Ele só foi feito para ativar o que você ainda precisa curar. Repetimos porque esquecemos, e repetimos até lembrar. Freud. Enquanto o trauma não for nomeado, ele se tornará sua bússola, mas não uma bússola que aponta para o norte, e sim para o ciclo eterno do mesmo erro com nomes diferentes. O continente negro, a sexualidade feminina como mistério, medo e poder. Ela sabia o que queria, mas aprendeu a disfarçar. Foi ensinada a se controlar, e nesse controle perdeu o contato com o próprio corpo. Freud, diante do universo psíquico feminino, não teve medo de assumir. A sexualidade da mulher é um continente negro. Essa metáfora, tão criticada quanto mal compreendida, não é um insulto. É um reconhecimento brutal de que há algo ali que escapa à lógica masculina. Algo que foge da ordem, da razão, do controle. Algo primordial, selvagem, caótico. O corpo que vira silêncio. Desde o início, o corpo feminino foi um campo de guerra. Censurado, moldado, controlado. Reduzido à função de agradar, reproduzir ou obedecer. O desejo da mulher nunca foi assunto, foi escândalo ou tabu. Ela foi ensinada a sentir culpa pelo prazer, vergonha pela intensidade, medo da entrega. E quanto mais ela tentava se comportar, mais o desejo fugia para as entranhas do inconsciente. Ali, na sombra, ele ganhava formas distorcidas, fantasias que a envergonhavam, vontades que ela não entendia, atrações que pareciam erradas. Mas não eram erradas, eram reprimidas. O medo é a origem do desejo livre. A mulher que sabe o que quer assusta, porque ela não depende, ela não mendiga atenção, ela não aceita migalhas emocionais.
Ela escolhe. E por isso, a sociedade sempre tentou domesticar o feminino, com regras, com religião, com controle moral. A mulher foi separada da própria potência, e o desejo virou um eco, abafado entre as pernas e os pensamentos. Mas o desejo não morre. Ele espera, ele cresce, ele explode. A serpente, o desejo como linguagem do inconsciente. A sexualidade é a primeira linguagem da alma. Antes de falar, o corpo sente. Antes de pensar, o corpo deseja. A mulher que não se conhece vai entregar o corpo a homens que a usam como espelho das próprias frustrações. Mas a mulher que se permite sentir, descobre que o desejo não é sujo, é sagrado. Não é submissão, é força, é poder, é fúria criativa. O que assusta nos desejos femininos não é o excesso, é a autonomia que eles carregam. Clareia o mito do prazer masculino. Durante séculos, o sexo foi desenhado para o fim do homem. A mulher era o meio, a reprodutora, a que recebia, a que servia. E assim, ela aprendeu a simular prazer. E quando o prazer é simulado, a mente aprende a não se entregar, a desconfiar do próprio gozo, a não confiar no corpo. E o corpo, quando não é ouvido, se vinga, com ansiedade, com dor, com angústia, com solidão, mesmo na presença de outro corpo. O inconsciente não mente, ele só fala em símbolos. E no símbolo do corpo reprimido estão todas as guerras que ela nunca teve coragem de lutar, e todos os gritos que ela ainda vai precisar soltar. A guerra entre moralidade e instinto. A voz que divide a mulher ao meio. Ela sabia o que queria fazer, mas a voz na cabeça dizia: isso é errado, isso é feio, isso é demais, isso é vulgar. A mulher moderna carrega em si um campo de batalha. De um lado, o instinto primitivo, o desejo bruto, a força selvagem. Do outro, o superego social, a moral herdada, a voz da mãe, do pai, da igreja, da escola. Essa guerra é invisível, mas real. Ela dilacera por dentro, porque ela quer, mas sente culpa por querer. Brehm, Superego versus id, Freud e a anatomia do conflito. Freud organizou isso em 3 forças psíquicas. Id, o instinto, o desejo nu, a fome, a luxúria, a raiva, a criança primitiva. Superego, a moral, a repressão, a voz do dever ser, a polícia interna. Ego, o mediador, a ponte entre o mundo interno e externo. Na mulher, esse conflito ganha um tom mais cruel, porque a cultura joga peso demais sobre o superego feminino. Ela deve ser dócil, elegante, comedida, discreta, e quando ousa sair disso, é punida. Fogo, o desejo que rompe regras. O problema é que o desejo não segue leis. O desejo é anárquico. Ele não quer permitido. Ele quer o proibido. A mulher se vê então num dilema. Ou ela reprime e adoece, ou ela transgride e se culpa. E ambas as rotas têm um preço. Na repressão, ela vira uma estátua emocional, funcional, bonita por fora, mas seca por dentro. Na transgressão, ela pode sentir liberdade, mas depois vem o chicote invisível da culpa. A farsa da boa menina. A boa menina é uma armadilha. Ela é educada, gentil, cordial, mas por dentro está sufocando. Ela reprime raiva, desejo, sede de poder, necessidade de confronto. Ela quer dizer não, mas sorri. Quer sair, mas fica. Quer explodir, mas engole.
Esse é o problema da cultura que valoriza só a mulher boazinha. Ela transforma mulheres vivas em autômatos bem comportados. E quando o corpo não aguenta mais esse fingimento, ele grita com sintomas: ansiedade, insônia, falta de libido, ataques de pânico, relacionamentos frustrados. Borro, o preço da moral herdada. Grande parte da moralidade feminina não foi escolhida, foi imposta. Ela não nasceu se sentindo culpada por desejar, ela aprendeu a sentir isso. Mas o que é aprendido pode ser desaprendido. Ela precisa, antes de tudo, entender de onde veio essa voz que diz: isso não pode. De quem é essa voz? É dela? Ou de alguém que a moldou para ser mais aceitável? Enquanto ela não fizer essa pergunta, vai seguir lutando contra si mesma. Enquanto você não tornar consciente o que está no inconsciente, isso vai controlar sua vida e você vai chamar isso de destino. Carl Jung. A guerra interna não vai acabar sozinha. Ela precisa ser enfrentada e vencida, mas não com armas, com clareza, com consciência, com a coragem de questionar o que chamaram de virtude e talvez fosse só castração disfarçada. Mas a ilusão da escolha, quando o desejo é determinado pelo trauma. Ela acredita que está escolhendo, mas a verdade é que já foi escolhida. Pelo abandono que não superou, pela carência que aprendeu a normalizar, pelo tipo de dor que reconhece como amor. A liberdade é um conceito perigoso, especialmente no inconsciente. Você acha que é livre, mas está sendo guiada por cordas invisíveis, cordas que têm nome: medo, necessidade de validação, baixa autoestima, modelos disfuncionais. O desejo como produto de uma história não curada. A mulher não deseja o que quer. Ela deseja o que precisa reviver para tentar consertar. E aí está o truque mais sofisticado da psique. Você acredita que está escolhendo alguém, quando, na verdade, está sendo puxada por uma versão da infância que ainda grita. Ela escolhe homens emocionalmente indisponíveis, porque quer provar que dessa vez será suficiente. Ela se entrega a quem a machuca, porque no fundo aprendeu que o amor dói, e se não dói, não é amor. Repetição traumática. Isso não é burrice, é vinculação traumática. É o inconsciente dizendo: fique, aguente, talvez agora funcione. Mas não vai, porque não importa o quanto você tente consertar um padrão do lado de fora, ele só muda quando é desativado por dentro. Enquanto isso, você vai chamar de amor tudo aquilo que deveria chamar de prisão emocional. O olho crítico da ilusão da liberdade emocional. A mulher moderna se sente livre porque pode sair com quem quiser, mas liberdade sexual não é sinônimo de liberdade psíquica. Você pode estar dormindo com 10 homens diferentes e ainda assim estar presa ao mesmo arquétipo. A liberdade verdadeira não está na quantidade de escolhas, mas na capacidade de fazer escolhas que não nasçam da dor. E isso quase ninguém faz. O inconsciente é um ventríloco. Ele fala por você, decide por você, ama por você, até que você o enfrente e o desmascare. Caso contrário, você seguirá como uma marionete emocional e ainda achando que é dona de si. Mas veja bem, não existe empoderamento real sem autoconhecimento brutal. Se você não sabe de onde vêm seus desejos,
eles não são seus. O eu não é senhor em sua própria casa. Freud. A maioria das mulheres está vivendo roteiros que não escreveram, desejando aquilo que a sociedade, o trauma e a ausência ensinaram. E aí, chamam isso de amor, chamam isso de química, chamam isso de destino. Mas é só repetição disfarçada. Ela sorri, diz que está tudo bem, posta fotos, dá conselhos, parece forte, mas por dentro está gritando, não por atenção, mas por libertação. A sociedade moderna ensinou a mulher a performar força, mas muitas vezes essa força é só uma máscara bem polida. Uma casca que a protege da exposição, mas que também a isola da própria verdade. Brain, o ego, protetor ou prisão? Freud define o ego como o mediador entre o desejo, id, a moral, superego e o mundo exterior. O problema é que, com o tempo, esse ego se endurece. Ele se torna um carcereiro interno. Não te deixa sentir o que é feio. Não permite demonstrar o que é vulnerável. E aí surge a personagem, a mulher forte, sarcástica, controlada, independente. Mas essa mulher é, muitas vezes, só uma armadura. Por trás da independência, há uma menina que não quer mais ser abandonada. B. A performance como autodefesa. Você aprende a seduzir, aprende a controlar conversas, aprende a esconder o que sente, aprende a prever a reação dos outros. Você vira estrategista emocional. E, quanto mais você domina o jogo, mais perde o contato com o que sente de verdade. A performance protege, mas também te anestesia. E assim, você vive protegida, mas sem se conectar de verdade. B. A dor que você não mostra vira prisão. Toda emoção reprimida se transforma em sintoma. O choro que não sai se transforma em ansiedade. A raiva que não é expressa vira autocobrança. O desejo não vivido se converte em autossabotagem. Você começa a pagar um preço invisível. Dorme mal, sente um vazio que não entende, se envolve com pessoas que te deixam menor, sente que ninguém te vê, nem você mesma. Isso é o ego tentando te proteger de sentir. Mas o que você não sente com consciência, você vive com dor. B. A máscara tem um tempo de validade. A máscara funciona por um tempo, mas chega uma hora que ela racha. E quando isso acontece, você percebe que construiu toda a sua identidade em cima daquilo que os outros esperavam, não daquilo que você era. Você não sabe mais o que quer, não sabe mais quem é, só sabe que está cansada. E esse cansaço não é físico, é emocional. É o cansaço de manter uma versão de si que já não te serve, mas ainda te protege. Aquilo que negamos em nós nos controla por dentro. Carl Jung. A verdadeira força não está em parecer inabalável, está em se permitir ser humana. E só quando o ego é desmascarado, o verdadeiro eu pode respirar. Ela não tem mais medo de sentir, nem de dizer não, nem de ser mal interpretada, nem de perder quem não sabe ficar. Porque agora, ela se tem. A mulher que encara o próprio inconsciente para de repetir o passado. Ela transforma a dor em força, o silêncio em linguagem, o desejo reprimido em escolha consciente. Ela não se liberta dos padrões buscando o amor ideal. Ela se liberta quando deixa de aceitar o amor distorcido. Ela não se liberta dos padrões buscando o amor ideal. Ela se liberta quando deixa de aceitar o amor distorcido. O verdadeiro poder feminino não está em seduzir,
Está em não depender emocionalmente da sedução. A mulher que conhece sua sombra não precisa se provar, não implora a presença, não se molda para agradar, não aceita migalhas emocionais. Ela escolhe quem entra, e mais ainda, ela sabe quem merece sair. Serpente, o desejo como portal de criação. Antes, o desejo era uma armadilha, hoje é um farol. Antes era fuga, agora é direção. A mulher que reencontra o próprio desejo sem culpa descobre que ele não precisa mais ser um impulso destrutivo. Ele pode ser criação, intuição, poder de decisão, porque ela não está mais presa no corpo para ser desejada. Ela habita o próprio corpo como território soberano. Fogo, a mulher que queima a versão que esperavam dela. Ela não é mais a boazinha, nem a carente, nem a emocionalmente frágil, nem a deixa que eu resolvo. Ela não quer mais ser entendida, ela quer ser livre. Livre para dizer não quero mais, livre para não responder, livre para escolher a própria solidão em vez de companhia rasa. E isso assusta, porque essa mulher não depende da aceitação alheia. Ela é perigosa, porque não pode mais ser controlada. Mejezum, o rosto que ela nunca viu. Ao sair do labirinto, ela encontra o que mais temia. Ela mesma, não a versão moldada pela cultura, mas a versão que sempre existiu, escondida debaixo das máscaras, da culpa e da necessidade de agradar. Ela vê esse rosto e, pela primeira vez, não sente vergonha. Ela sente orgulho. A mulher perigosa não é a que grita, é a que não depende. A mulher que reencontra o próprio desejo sem culpa descobre que ele não precisa mais ser um impulso destrutivo. Ele pode ser criação, intuição, poder de decisão, porque ela não está mais presa no corpo para ser desejada. Ela habita o próprio corpo como território soberano. Fogo, a mulher que queima a versão que esperavam dela. Ela não é mais a boazinha, nem a carente, nem a emocionalmente frágil, nem a deixa que eu resolvo. Ela não quer mais ser entendida, ela quer ser livre. Livre para dizer não quero mais, livre para não responder, livre para escolher a própria solidão em vez de companhia rasa. E isso assusta, porque essa mulher não depende da aceitação alheia. Ela é perigosa, porque não pode mais ser controlada. Mejezum, o rosto que ela nunca viu. Ao sair do labirinto, ela encontra o que mais temia. Ela mesma. Não a versão moldada pela cultura, mas a versão que sempre existiu, escondida debaixo das máscaras, da culpa e da necessidade de agradar. Ela vê esse rosto e, pela primeira vez, não sente vergonha. Ela sente orgulho. A mulher perigosa não é a que grita, é a que não depende. A mulher que reencontra o próprio desejo sem culpa descobre que ele não precisa mais ser um impulso destrutivo. Ele pode ser criação, intuição, poder de decisão, amar sem se apagar, porque agora ela sabe o que vale. Mas a pergunta agora não é mais por que eu desejo o que me machuca? A pergunta é por que eu aceitei por tanto tempo uma vida que me anestesiava? A resposta você já tem, porque se chegou até aqui, já começou o processo de virar senhora do próprio labirinto. E agora, a saída já não importa tanto, porque você voltou a se escutar. E no fim, é só isso que salva. Onde o id estava, o ego deve advir. Sigmund Freud. O inconsciente foi lido.
A sombra foi integrada. A mulher nasceu de novo. Não como uma nova versão, mas como a versão que sempre esteve lá, esperando por coragem para existir.